Bom, então vamos lá. As principais diferenças aqui do que era a FGD e do que é a mentoria empresa autoescalável, que é a evolução da FGD. Primeiro ponto, tem um conceito claro agora para você construir uma empresa autoescalável, que é uma empresa que vai crescer com a cultura certa, ser mais lucrativa sem a presença dos donos necessariamente na operação o tempo inteiro. Ou seja, é uma empresa que você coloca algum set de regras, você implementa algumas coisas que a gente vai falar aqui, e isso você constrói a sua empresa dessa forma, beleza? Uma empresa que não depende de você para tomada de decisão o tempo inteiro, especialmente quando a gente fala da operação para baixo. Beleza. E na FGD? A FGD ela foi meio que uma tradução daquilo que a gente estava fazendo na VitaScience na época, que é a nossa empresa principal, e a mentoria autoescalável é algo mais robusto que traduz o momento de agora. A gente aprendeu algumas coisas, a gente evoluiu e todas essas novidades a gente vai trazer nesse conceito aqui. Então ele ficou mais simples de entender o faseamento disso e da aplicação, que eu vou mostrar para você. E na FGD foi um apanhado geral de coisas importantes naquele momento, naquele nível de maturidade que a gente tinha. Então, por exemplo, quando a gente compara, para você construir uma empresa autoescalável, a gente criou o método vetor. O que é isso? Alinhar a visão, estratégia, time, operações e a cadência de reuniões, ou seja, o ritmo, a cadência de rituais que a gente tem que ter para que tudo isso funcione da melhor maneira possível. Aqui, a gente tem pouco da estratégia, que seria a parte de diagnóstico, OKR e PDCA. Então, partindo daqui, a gente já tem um pouco mais. Mas para que serve a visão? Para que se a gente fosse comparar? Mas para que serve a visão? Primeiro, construção de mentalidade de empresário. Segundo, direcionamento um pouco mais alongado, que não seja trimestre, que não seja semestre, que seja ano, 2 anos, 3 anos. Para isso, você precisa dar uma refletida, aprender a fazer esse horizonte de 1, 2, 3 anos, projetar esse crescimento da sua empresa, porque isso te ajuda no recrutamento, trazer gente boa para dentro da sua empresa. Você não consegue trazer ninguém, e isso já resolve uma parte boa dessa parte de recrutamento, desses problemas de recrutamento, porque você consegue trazer gente boa quando você tem uma visão clara daquilo que você vai fazer dali para frente. Então você tem perspectiva para chegar e falar, cara, pode vir, vamos fazer um plano de crescimento, vamos fazer um plano de trabalho bacana, porque a gente tem uma visão mais de longo prazo. Beleza? Então percebe o seguinte, a gente tem poucas discussões sobre estratégia e visão, que, vamos lá, saber operacionalizar é muito importante. Aqui foi bem focado em operação. Se você pegar isso daqui é um detalhamento um pouco mais travado só no pilar de operações. A gente falou pouco de time, no sentido de processo de recrutamento, processo de onboarding, processo de retenção. Então, faltou um pouco essa substância na parte de time, que é, enfim, fundamental. E para que a gente consiga fazer isso da forma direita, a gente precisa ter divisão e estratégia. Estratégia aqui a gente vai tratar de OKR, vamos tratar de orçamento, falar um pouco mais de finanças, como é que você analisa para aumentar o lucro da sua empresa, como a gente fez agora nesse trimestre agora, e vem aumentando, né? A gente vem olhando mais para isso. Então essa parte de estratégia é tudo isso. Como é que eu construo o plano para alcançar a minha visão? A visão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, beleza. Quero faturar, dobrar de tamanho de um ano para o outro, quero crescer 30%, 40%, 50%. Tá, qual que vai ser a estratégia? Quais são os planos que eu vou fazer? Qual que é o orçamento que eu tenho? Qual é o time que eu tenho que montar? Se eu vou jogar no campeonato, eu preciso armar o meu time. Quem são os jogadores aqui, em qual posição? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de estratégia. E, óbvio, é traduzir a visão em planos. Traduzir a visão em números, para poder acompanhar. Beleza? Saiu aqui. Então, é basicamente essa parte de estratégia. A parte de time, aí a gente vai entrar mais a fundo no recrutamento, no onboarding, nos princípios básicos de capacitação, nessas coisas assim. A gente vai ter outras coisas de liderança um pouco separadas, mas a gente vai falar o básico ali da parte de liderança também, de formação de novos líderes para você continuar crescendo. Para você entregar os planos da estratégia, você vai precisar de time, vai precisar de líder. Mas o grosso do time é recrutamento, onboarding e capacitação, manutenção dessas pessoas dentro da sua empresa, beleza? Basicamente abriu o que a gente está fazendo aqui. A parte de operações, a gente deu uma repaginada para o seguinte, aqui ele caiu bastante para dentro de lançamentos, o que não é um erro, acho que ainda se torna o principal do módulo de operações. Por quê? Porque é o que vai trazer receita para a sua empresa.
Então a gente pegou e deixou mais robusto o módulo de operações no sentido de deixar mais claro a implementação, fornecer mais modelos, um guia para implementar, copia e cola para tudo, como a gente vinha fazendo aqui, só que de um jeito melhor, mais profissional, porque a gente evoluiu também. E nessa parte de operações, basicamente a gente vai construir um sistema operacional que sustenta a implementação da estratégia. O que quero dizer com isso? Para mim, a estratégia, aqui no como a gente enxerga, tá? A estratégia ela é composta de executáveis, que tem que estar dentro do plano, ou seja, um cronograma executável mesmo. Pô, para fazer vou dar um exemplo de lançamento que é mais fácil, mas depois eu dou outros exemplos. O lançamento ele é composto de etapas, você tem que fazer as copies, as páginas, as integrações, ou seja, tem um set de implementação ali, ou seja, um projeto, uma ideia se tornando um projeto, basicamente é isso. E você tem que garantir performance. Por quê? Custo por lead, meta, indicadores, você tem isso. Você tem as duas coisas. Você tem que cuidar sempre da implementação, com os prazos, e da performance desse projeto. Se o preço do lead está dentro da meta, se o volume de leads está dentro da meta, por aí vai. Então a gente vai instalar um sistema operacional na sua empresa que implementa as estratégias, traduz a estratégia em prazos e performance. Como que a gente faz isso? Cara, gestão de projetos, óbvio, fazer uma gestão de projetos, talvez você já tenha até aí, mas a gente vai falar o que a gente está fazendo aqui, e a parte de performance que para mim muda completamente a sua empresa, que é o seguinte, é todo mundo ter o direcionamento de trabalhar em cima de indicador. O que isso significa? Cara, para você implementar isso, né, por exemplo, preço do lead, a partir do momento que você começa a comprar lead para o lançamento, você acompanha diariamente, concorda? Aqui, pelo menos, a gente olha diariamente. Você está botando grana ali para poder escalar o lançamento, a gente tem que olhar para aquilo. Aí, o que acontece? Meta de leads. Era para captar 5 mil no dia, captou 3. Por quê? E aí começa a investigação. Para que todo esse sistema funcione, onde você consiga trazer a lacuna diária, eu tinha que captar 5, captei 3. Qual foi a causa disso? Qual foi a causa raiz? E qual que é o plano de ação que eu vou fazer para consertar a performance? Enquanto isso, em paralelo, tem o andamento do projeto rodando. Concorda comigo? O andamento do projeto, mas eu tenho que cuidar da performance também. E tem ações corretivas que cuidam da performance. Esse sistema operacional ele é voltado exatamente para isso. Vai pegar uma estratégia, um plano e vai transformar em tarefas e performance e ações corretivas de performance. Então, é basicamente isso que a gente vai ensinar a implementar. Então, tem um quê de dados, tem um quê de tracking, que depois que você implementa, cara, vira a rotina do time. E aí todo mundo fala a mesma língua de performance. Isso é muito importante. Gobi, e o que acontece com as outras iniciativas? Estou falando de iniciativa de estruturação de projetos, de estruturação de área, de processos, playbooks, contratação. Tudo isso são iniciativas estratégicas, criação de novos produtos, por exemplo, né? São iniciativas estratégicas que não são numéricas. Você não tem meta, você tem meta de prazo. Então, basicamente, o sistema operacional que traduz ali, cara, o que eu vou fazer de melhoria nessa área e o que eu vou fazer de lançamentos e perpétuos e etc. Beleza? Então, o sistema operacional é o que te ajuda a escalar com previsibilidade a sua empresa. Show? Você vai instalar esse sistema operacional na sua operação, ele conecta estratégia no chão de fábrica. E a parte de ritmo é a parte de gerenciamento desses rituais. Então, quais reuniões você faz anual, quais reuniões semestrais, quais reuniões trimestrais, quais reuniões você faz mensal, quinzenal, semanal e diária. São essas reuniões que vão manter o ritmo da sua empresa, o fluxo de informação indo lá para baixo e voltando. Além disso, como a gente estrutura Discord, comunicação assíncrona e por aí vai. Então, é um módulo onde eu vou te dar todas as pautas das reuniões, objetivos, agenda, responsável, com o que você tem que entrar na reunião, ou seja, qual que é a preparação da reunião. Então é uma organização de fato de rotinas de reuniões para que a gente consiga fazer tudo isso daqui fluir. Você dá uma estratégia baseado na visão que você tem da sua empresa e aí você coloca isso dentro do seu sistema operacional, isso vira rotina de implementação e performance e aí você tem com um ritmo para amarrar tudo isso na pegada, beleza? Então, vai ter painel de controle, vai ter as coisas que a gente já sabe que tem que ter, mas a gente vai introduzir isso num contexto mais amplo, vamos dar mais ferramentas, vamos automatizar para que a sua empresa funcione orientada a dado, tá? Dados e performance, assim você consegue ter uma forma clara de escalar.
Pô, vou botar um lançamento novo no ar, subo o template do cronograma e eu sei que eu tenho que fazer esse lançamento render tantos leads para poder converter tanto lá na frente e mantém isso numa cadência que faça sentido, que as pessoas entendam o que elas têm que fazer ali dentro e quem vai ser o responsável por reportar caso aquilo fuja da meta. Beleza? Ou seja, é muito mais fácil você bater aquilo que você traçou no orçamento da estratégia. Fechou? Qualquer dúvida, estou à disposição também para tirar dúvidas sobre essas principais diferenças. Então aqui é muito mais simples em visão e estratégia, a parte de operação um pouco mais voltada para lançamento, então ficou um pouco restrito o escopo aqui, porque foi o que a gente acreditou que era para ser feito naquela época, no nosso nível de maturidade. Como a gente foi evoluindo bastante e rápido, a gente trouxe aqui um conceito muito mais amplo, onde a gente vai conseguir, de fato, pegar aquilo que a gente está fazendo agora e implementar na sua empresa. E outro ponto fundamental é a questão da implementação, tá? Como é que a gente vai tocar essa implementação? Primeiro vão ser 12 meses. Esses 12 meses você vai poder colocar o seu time todo para poder pegar o método vetor e cada um implementar aquilo que é mais importante. Ou seja, o RH pega a parte de time, você pode pegar a parte de operações e dar para uma pessoa, um braço direito que toca a operação. Enfim, a empresa vai ter acesso a isso. E a gente vai ter um acompanhamento com o nosso navegador. O que vai ser? Um Customer Success que vai te ajudar a fazer um diagnóstico primeiro, uma ferramenta de diagnóstico que vai te dar qual é a prioridade de implementação dentro do método vetor e, por exemplo, e ajudar com esse direcionamento. O que é isso? Cara, às vezes a gente consegue diagnosticar um problema de reuniões, de ritmos, que você precisa mexer agora. Ou seja, já começa por aqui, não precisa fazer esse, depois esse, depois esse, depois esse. Para ter uma empresa autoescalável, cara, você vai precisar disso, porque visão e estratégia dão autonomia para o seu time. Agora, isso aqui para tocar a operação, cara, beleza, você pode começar por ali, implementar um pouco aqui, implementar um pouco aqui. É onde você vai fazer para colher resultado. E lembrando, a gente não vai ficar só numa mentoria, só em alguma coisa, a gente vai fazer uma escola de fato de negócios digitais. Então, com várias capacitações, com mastermind, com vários tipos de imersão para formação de liderança, enfim, é uma repaginação completa mesmo que a gente vai fazer. Isso com acompanhamento de um navegador para te ajudar a implementar tudo. E você vai ter as nossas mentorias comigo e com o Hugo para a gente poder compartilhar o que está funcionando, nosso grupo de WhatsApp. Fora isso, uma imersão, né? Uma cadeira lá na imersão presencial para a gente dar o kick-off, fazer um planejamento legal, usar esse tempo para diagnosticar melhor a sua empresa e sair de lá com um plano de ação. E aí a implementação é tudo online, você vai ter a ajuda do acompanhamento com o navegador e você vai ter toda a metodologia online para plugar o seu time, mas já com a prioridade do que você precisa fazer, beleza?